Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos que nos ouvem, nos assistem através de diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Ontem estivemos, os membros da bancada federal do Rio Grande do Norte, na sede dos Correios, com o presidente Guilherme Campos, com um pleito que é muito importante neste momento de crise do país, de 14 milhões de empregados, um momento em que a economia nacional melhora, mas melhora com muita dificuldade, diante de um passado negro que foi deixado pelos governos que aí passaram, que se refere ao fechamento dos agentes bancários, dos correspondentes bancários que funcionam nas agências dos Correios em mais de 1.900 municípios do Rio Grande do Norte, municípios do Brasil. No Rio Grande do Norte, são 174 agências dos Correios, nos 167 municípios do meu estado, que possuem um correspondente bancário. Correspondente bancário que nada mais é, para aqueles que não têm conhecimento, do que um posto de transações financeiras que funcionam na sede dos Correios. O momento é que, devido à provocação do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no estado do Rio Grande do Norte, provocação feita ao Ministério Público daquele estado, houve a celebração de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde só se permite o funcionamento do correspondente bancário na agência do Correio, onde houver a participação de um segurança armado e de uma porta elétrica. Isso cai em custos estes que antes eram arcados pelo Banco do Brasil, que deveriam continuar arcando esse custo, porque eles não mantêm a sede do Banco do Brasil, eles utilizam-se da estrutura física dos Correios para lá fazer pagamentos de benefícios sociais, pagamento dos aposentados, pagamento de contas em geral, como eu disse, nos 1.900 municípios do Brasil. Eu estou falando de pequenos municípios que não possuem uma agência bancária, que se tiverem um correspondente bancário fechado, muitas vezes vão ter que se deslocar 100, 150, 200 quilômetros até a cidade mais próxima, que tem uma agência bancária, para receber o seu salário, a sua aposentadoria e pagar as suas contas. A razão foi dada de uma forma muito transparente pelo presidente dos Correios, o nosso ex-colega aqui desta casa, o ex-deputado Guilherme Campos, de que o problema se trata de um repasse feito pelo Banco do Brasil. Repasse este que girava em torno de 100 milhões de reais e que hoje gira em 20 milhões de reais. Ou seja, existe aí um déficit de 80 milhões de reais para o pagamento do custo daqueles correspondentes bancários. E o presidente dos Correios falou com muita transparência. Veja, no momento em que os sindicatos provocaram o Ministério Público e foi celebrado um TAC, não me resta outra alternativa senão cumprir o termo de ajustamento de conduta. E é isso que eu terei que fazer. Então nós teremos em breve uma reunião também no Banco do Brasil com o presidente daquela instituição, na finalidade de buscar uma solução pacífica, amigável e que garanta às 174 agências dos Correios o funcionamento do correspondente bancário, bem como aos 1.900 municípios do Brasil. E é o que, nas minhas palavras finais, eu não poderia deixar de reconhecer o meu reconhecimento à viagem recém-feita pelo presidente da República. Há pouco tempo aqui falou o deputado Tarcísio Peronde, que, claro, ressaltou um dos principais pilares desse governo, a interlocução com o Congresso Nacional. O presidente foi com uma delegação à China buscar recursos, claro, dentro de um orçamento que está com 159 bilhões de déficit. Nós temos que tampar este buraco deixado pelo governo passado, dentre outras alternativas, com a negociação de algumas das empresas que estão em nosso solo. Eu, particularmente, tenho uma boa experiência de privatização, que é da energia elétrica do Rio Grande do Norte, que conseguiu otimizar o seu funcionamento e
os seus serviços prestados no meu estado, mas diversos outros estados têm aí serviços e exemplos de companhias que foram privatizadas e prestam um melhor serviço com custo mais barato. E dizer que nós temos aqui que reconhecer a articulação deste governo, que, dependendo da linha ideológica, aprovou o que é necessário. Aprovou, sim, o teto de gastos, aprovou a terceirização, aprovou a reforma trabalhista, está trabalhando dentro de uma linha para a reforma previdenciária, está buscando aprovar a reforma política, a reforma tributária, enfim, reformas que nenhum outro governo deste país teve coragem. E aqui eu digo nenhum outro governo, seja de que partido for, não tiveram coragem de enfrentar reformas estruturantes para o nosso país. Reformas estas que irão buscar equilibrar as finanças do país, tirar esse déficit de 158 bilhões de reais negativo e buscar a geração de emprego e renda. Afinal de contas, nós vivemos num país de 14 milhões de desempregados. Esta estatística tem que acabar. O povo brasileiro tem que ter a oportunidade de um emprego, de uma renda, de uma garantia de ter o seu sustento sem necessidade do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Até porque nós sabemos que os governos estão quebrados. Eu quero aqui também, nos meus últimos segundos, senhor presidente, agradecendo a minha prorrogação, aplaudir o gesto do presidente Michel Temer e do presidente dessa casa, Rodrigo Maia, que ontem certificaram, ratificaram, assinaram o termo de renegociação das dívidas do Estado do Rio de Janeiro. Estado esse que não paga mais os seus fornecedores e os seus funcionários públicos. Mas diante dessa celebração de ambas as partes, bipartite irá buscar novas alternativas para equilibrar as suas finanças. Então, também parabéns ao presidente Rodrigo Maia, que ontem celebrou este termo de ajustamento de conduta com o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.